Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 8h31 e vamos fazer contato com a presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, médica sanitarista e pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Lúcia, a gente tem aqui, pelos dados da manhã de hoje, desta quarta-feira, já 43.592 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, com 2.769 mortes pela Covid-19, segundo dados agregados das secretarias estaduais de todo o país. Como é que você vê o atual cenário da pandemia no Brasil, Lúcia? Olha, eu acho que, infelizmente, aquilo que nós estávamos alertando há algum tempo, né, nós estamos no rumo de uma verdadeira catástrofe social. E nesse momento que há uma mudança uma troca do comando do Ministério da Saúde, ontem foi nomeado um militar para a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, hoje, ele está com uma conduta que, para nós, é muito preocupante, porque não há um diálogo transparente e aberto com a sociedade, em entrevistas que era uma rotina diária, de entrevistas coletivas da equipe do Ministério da Saúde, há uma verdadeira cerceamento democrático das informações nesse momento no país. Então, isso é muito grave na nossa opinião. Quer dizer, sabemos que há já o colapso dos leitos dos leitos de cuidados intensivos em vários lugares do país. Em Manaus, a gente está vendo essa catástrofe, como disseram alguns companheiras e companheiros nossos, é mais fácil abrir cova do que abrir leito. Então, na verdade, esse que é o momento crítico que o Brasil está vivendo. A curva, ela mal está iniciando o seu movimento de ascendência. Então, isso para nós é gravíssimo. Quer dizer, como é que, no caso de várias cidades que estavam sendo programados os hospitais de campanha, esses hospitais, eles são, por enquanto, uma ficção, porque, na verdade, não tem profissionais contratados, não tem insumos necessários, que são os respiradores, que são todos os insumos que vão fazer esses leitos, na verdade, virarem leitos de cuidados intensivos. Há também uma situação grave dos profissionais de saúde, que a gente já vem alertando. Temos recebido denúncias reiteradas da não proteção do individual de cada profissional de saúde. Por isso, a gente está vendo uma curva também ascendente de adoecimentos de profissionais de saúde, inclusive já muitos relatos de morte. Então, na verdade, infelizmente, a gente quer manter a luta, porque nós vamos manter a luta para que haja, primeiro, essa fila única dos leitos também, porque o setor público tem uma parcela dos leitos de cuidados intensivos, o setor privado outra, e nesse momento é fundamental que haja regulação de todos esses leitos pelo Sistema Único de Saúde, para que você tenha realmente o acesso de toda a população, porque essa regulação, ao contrário do que alguns imaginam, é que o setor privado diz que ele vai ser afetado porque não podem, como alguns estão afirmando, né, porque não podem pegar os nossos recursos. Não, esses recursos são da sociedade brasileira e a fila única, ela facilita o acesso de todo mundo. Ela não é um obstáculo, ao contrário, ela é um acesso. Então, isso é algo fundamental também nesse momento. Agora, essas medidas todas, elas precisam ter um comando a nível nacional, que possa estar, por exemplo, aprofundando a testagem da população, não é só anunciando que serão realizados testes. Esses testes têm que acontecer, porque eles são vitais nesse momento da epidemia, da pandemia do Covid-19, para que a gente tenha noção do que está de fato ocorrendo. As notificações, elas são uma realidade hoje no país muito grandiosa. E isso significa, por exemplo, a gente já está recebendo também denúncias de que já estão ocorrendo mortes em casa. Quer dizer,
é o pior dos cenários, é uma tempestade perfeita. E num momento como esse, a gente tem à frente do país uma pessoa completamente inepta para exercer o cargo de presidente da República, que no lugar de estar agregando e unindo a sociedade brasileira para enfrentar essa pandemia do Covid-19, acaba desagregando, criando tumulto, criando caos. Quer dizer, é uma situação complicada a que a gente está vivendo e nós estamos muito alertas para isso, várias entidades se somando para que a gente possa influir na condução desse momento, com a abertura dos leitos necessários, com a ativação de profissionais. Por exemplo, a gente sabe que estão havendo várias aberturas de chamadas para profissionais de saúde, mas essa abertura de chamadas para profissionais de saúde, elas têm que ser com direitos preservados. Por exemplo, várias cidades, uma delas é o Rio de Janeiro, os profissionais que estão sendo chamados não estão recebendo salários, há uma quarteirização da contratação desses profissionais, com uma situação mais precária ainda. Quer dizer, é um desrespeito, chega a ser até inacreditável. E uma situação realmente grave, muito grave, mas a gente acha que há condições. Por exemplo, a gente já vem colocando o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, todas as entidades que compõem o Conselho Nacional de Saúde, que nesse momento é necessário uma verba de 42,5 bilhões para o SUS. E isso até agora não foi um movimento sequer feito. O que existe é 13 bilhões, porque nós sabemos que a perda do orçamento do SUS em função da EC 95, da emenda constitucional do teto dos gastos, já foi de 20 bilhões. Então, nós consideramos que teria que haver, pelo menos rapidamente, os 20 bilhões, mas no total 42,5 bilhões imediatamente para ontem, para a área da saúde pública no Brasil. Então, é uma situação crítica e aquilo que nós estávamos atentos e preocupados, que é a gente poder estar se avizinhando de uma verdadeira catástrofe social, pode estar acontecendo. Por exemplo, eu fico assim indignada quando eu vejo milhares de cidadãos brasileiros sendo empurrados para uma fila para pegar um CPF. O que é isso? Isso é um desrespeito com a população brasileira. Nós temos condições para estar viabilizando o recebimento da população dessa renda básica de R$600 já aprovada, mas o que estamos vendo é o contrário. É uma corrida de obstáculos para que essa população tenha acesso. Então, é uma conjunção de fatores séria. Os governos do Estado até agora também não receberam aquilo que o Congresso estava delineando como uma proposta para recuperar as perdas dos estados e municípios, que, afinal de contas, é quem está segurando a barra nesse momento. Então, são muitas variáveis que estão se somando para que a gente tenha uma situação de alerta, no mínimo de alerta, para o que está vindo por aí. Agora, Lúcia, você citou a questão da falta de transparência, né? A gente já tem aí sistemas públicos dando sinais de esgotamento praticamente nas cidades de Manaus, por exemplo. Em Pernambuco também nós temos 99% dos leitos de UTI ocupados na rede pública. No Ceará a mesma coisa. A gente tem no Rio de Janeiro aí um dado que em 4 semanas as internações por conta de síndromes respiratórias agudas foram equivalente a todo o ano de 2019. Então tem essa questão da falta de transparência. Eu queria saber como que isso afeta, na verdade, no comportamento das pessoas mesmo, né? Existe uma falsa sensação de segurança quando as pessoas veem a evolução ali dos dados oficiais e que, no fim das contas, acabam contrastando com aquilo que se vê já no sistema público e também no privado de saúde? Olha, com certeza, essa falta de transparência, ela afeta, entendeu? A sensação falsa das pessoas de que as coisas estão sob controle quando não estão. Agora, por outro lado, eu gostaria de ressaltar o seguinte: a realidade ela é muito contundente. Então, as pessoas, mesmo com esses números que aparentemente mostram um crescimento menor do que a realidade mas na vida real as pessoas estão percebendo isso.
a gente tem recebido muitas informações de pessoas que já estão morrendo em casa. Quer dizer, então, esse quadro de síndromes respiratórias agudas, que quadruplicou esse ano com relação ao mesmo período do ano passado, isso tem nome e sobrenome, tem pessoas, tem famílias, tem territórios, tem lugares onde essas pessoas moram. Então, na verdade, as pessoas estão sabendo que a situação está se complicando e, na verdade, o que é digno de nota é a ausência completa de comunicação do governo com a população. Aliás, uma obrigatoriedade, porque essa afronta democrática, digamos assim, ela é inaceitável, porque nós temos o direito de receber essas informações. Não é só dizer que vão ter disponibilizados testes que não foram disponibilizados. Quer dizer, é um tom que a gente está ressaltando muito, até porque, no caso da saúde, do SUS, nós temos uma obrigatoriedade constitucional de uma participação das nossas esferas de controle social em todas as decisões de governo. Por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde tem a obrigatoriedade constitucional de estar participando do comando, como uma das entidades representando a sociedade, desse comando de crise. Isso não está ocorrendo e é grave. É grave não estar havendo entrevistas mais do próprio Ministério da Saúde para a população, para esse diálogo franco e aberto. Quer dizer, nós estamos carentes de informação, de atitudes e de um comando efetivo no momento em que mal está começando a se agravar essa catástrofe sanitária que nós estamos vivendo no Brasil. Agora a gente vai à participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Lúcia. Prazer novamente em falar com você. Lúcia, diante desse cenário, né, catastrófico que se avizinha, como você falou, e você tem alertado isso desde os primeiros dias, eu lembro até que você, de uma forma bastante responsável em relação ao ministro Luiz Henrique Mandetta, falando do cai não cai, veja bem, você teve, colocou aí o pé no chão, vamos tentar ver o que é possível fazer, apesar de todas as críticas, né, em relação ao também ministro da Saúde, o ex-ministro. Agora, como você falou, não existe um comando, né? Não existe um comando, seria fundamental nesse momento. O que se discute também politicamente, e está ganhando força, é a possibilidade do impeachment do presidente da República. Você, que é especialista na área da saúde, qual que é a sua opinião em relação a esse possível afastamento do presidente? Como é que você está lidando com essa possibilidade, né? Apesar de ainda ser um imbróglio, né? Como a gente falou com o Wagner Romão, agora da Unicamp, um verdadeiro imbróglio, né? De repente o Rodrigo Maia não vai abrir processo de impeachment. Enfim, qual que é o seu posicionamento nesse momento onde você diz que a curva só está começando? Olha, o nosso posicionamento ele já está tomado. Nossa entidade, o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, a Abrasco, a Rede Unida, a Sociedade Brasileira de Bioética, a Associação dos Servidores da Fundação Oswaldo Cruz, a Associação Nacional de Médicos e Médicas Populares do Brasil, nós todos emitimos ontem uma nota conjunta pedindo o imediato afastamento do presidente da República. Porque nós consideramos que, nesse momento, ele é um fator de complicação e ele é um fator que está dificultando. Nós vimos o que ocorreu no domingo. Ele sair às ruas pedindo o ato institucional número 5, apoiando uma manifestação que pedia o ato institucional número 5 e que pedia também um endurecimento, não vou negociar com ninguém. Quer dizer, num momento como esse, é uma tempestade perfeita você ter à frente do país alguém que está afrontando e o tempo inteiro escalando um golpe no país. Então, isso é muito sério, porque nós, em vez de estarmos tendo, a partir da presidência da República, a atitude de agregar a unidade do país para o enfrentamento da Covid-19, nós temos uma pessoa
que cria desagregação, que cria conflito, que aposta no caos. Então, isso, na verdade, significa o quê? Significa que este é o maior problema que nós temos nesse momento, para construir um comando único, para construir ações efetivas que são já para ontem. Essas ações emergenciais, elas já tinham que ter sido tomadas, porque a gente está vendo as dificuldades, por exemplo, até do funcionamento desses hospitais de campanha. Você tem hospitais que estão sendo feitos, mas que não têm respiradores, que não têm insumos, que não têm profissionais capacitados para agir nessa demanda. Então, nós já tomamos esse posicionamento, porque nós consideramos que há em curso crimes sucessivos contra a saúde da população brasileira e contra a saúde pública. Então, na verdade, isso é um fator muito grave e um complicador quase que intransponível. Quer dizer, a cada dia que passa, você vê uma atitude sendo tomada que contraria todas as medidas preconizadas planetariamente, globalmente, pela Organização Mundial da Saúde, pelos órgãos técnicos e científicos. Quer dizer, é uma situação realmente que chegou a ultrapassar todos os limites do que a gente poderia considerar aceitáveis. Quer dizer, já são inúmeros. Mas eu acho que a partir de domingo há ultrapassagem de um limite, um ponto de não retorno, digamos assim. Se a gente pegar o dado aqui do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, né, que inclusive até chorou, pediu ajuda aí ao Bolsonaro, ele disse que 36,5% das pessoas que morreram por coronavírus não tiveram atendimento médico por falta de leitos. Portanto, esse governo Bolsonaro, ele pode ser acusado e depois, daqui a algum tempo, a gente pode ter, inclusive, a notícia de que realmente foi um governo genocida, Lúcia? Olha, sem dúvida nenhuma. Isso está praticamente demonstrado no Brasil inteiro. Essas mortes têm um nome e sobrenome, têm responsabilidade, tem nome e sobrenome, e o nome é o governo Bolsonaro, é o próprio presidente da República. Então, isso é irrefutável. Nós estamos vivendo uma situação que, no lugar de estarmos harmonicamente enfrentando com diálogo entre os estados, o governo federal, os municípios, para melhor se ajudar, nós estamos vendo esse depoimento profundo e verdadeiro do prefeito de Manaus, colocando que 36% das pessoas não tiveram. Isso é muito sério. Quer dizer, você está tendo realmente um genocídio, escala. Quando é em escala, a morte é genocídio. Então, é isso que está sendo praticado nesse momento, e nós não podemos dourar as palavras. Elas têm o tamanho que elas têm, e o tamanho que tem nesse momento é o tamanho do genocídio que está sendo praticado. Perfeito. Obrigada, Lúcia. De minha parte, passo para o Glauco agora, viu? Forte abraço para você e parabéns por essa atuação tão firme e forte na medicina. Lúcia, queria agradecer também aqui sua participação no Jornal Brasil Atual e a gente volta a conversar. Obrigado. Obrigado. Bom dia para vocês. Bom dia. Conversamos aqui com a presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.